Milionário CEO fica surpreendido ao saber que mendiga fala 9 línguas e a promove. Marcello, o magnata por trás de uma das maiores empresas de tecnologia do país, era conhecido por sua frieza e controle. Ele navegava pelos arranha-céus brilhantes da metrópole como um rei em seu trono de cristal. Mas tudo mudaria em um instante, com um encontro inesperado em uma esquina movimentada. Era uma manhã ensolarada e Marcello estava a caminho de uma reunião importante. Enquanto caminhava, o som das buzinas e pessoas apressadas preenchia o ar. O que ele não esperava era encontrar Eva, uma mulher com a aparência de alguém que havia enfrentado tempestades que ele nunca poderia imaginar. Cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha. Estava sentada no chão, mas sua postura era digna. Ao seu redor, uma pequena multidão ouvia-a com atenção. Ele se aproximou, intrigado. Você sabia que bom dia se diz em 9 línguas diferentes? Ela começou e então disparou um desfile de saudações. Inglês, francês, espanhol. Cada palavra carregava uma musicalidade que o deixou atordoado. Como uma mulher em situação de rua poderia saber tantas línguas? E naquele momento, uma ideia ousada surgiu na mente de Marcello. Estou precisando de uma conselheira linguística, exclamou, mais para si mesmo, mas com os olhos fixos em Eva, que, para sua surpresa, sorriu como se esperasse por aquela proposta. A conexão entre eles era palpável, como uma corrente. Ele ofereceu um emprego, algo que parecia absurdamente fora de lugar, mas os olhares. Que aprovação dos transeuntes ao redor o encorajaram. À medida que se encontraram, Marcello começou a descobrir uma mente brilhante por trás do semblante cansado de Eva. Ela falava sobre literatura, história e sociopolítica com uma clareza que o desarmava. Mas a cada passo que davam juntos, algo na voz dela fazia seu coração apertar. E logo ele percebeu que havia mais em Eva do que aparentava. Seus olhos escureciam ao tocar em memórias dolorosas. Eu também já fui alguém, Marcello. Não sou só uma mendiga. Eu tinha uma vida, uma carreira, até que a traição me derrubou. O que deveria ser uma amizade estava começando a se complicar. Ela começou a falar de um escândalo que havia sepultado sua antiga vida. Os detalhes eram nebulosos, mas havia uma sombra de reconhecimento no olhar de Marcello ao ouvir o nome que ela mencionou, e isso o inquietou. Eva, cada vez mais envolta em seu passado sombrio, começou a relatar como as pessoas que amava falharam com ela. Marcello sentiu um nó na garganta, e o peso da desigualdade social que os separava se tornou insuportável. Ele estava fascinado, mas também apavorado. E se essa amizade custasse mais do que ele estava disposto a pagar? Ao final da conversa, um silêncio tenso pairou entre eles. O ar estava carregado de promessas e segredos. Marcello se deu conta de que havia muito mais em jogo do que apenas suas ambições corporativas. Quando Eva mencionou um nome familiar ligado à traição, sua respiração parou por um instante. O que isso significava para ele? Qual seria a real conexão entre eles? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda tá inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcelo se sentiu paralisado. O nome que Eva mencionara ressoou em sua mente como um trovão. Ele se lembrou de rostos, de momentos de traição, de risadas que agora pareciam ecos distantes de uma vida que ele tentava esquecer. O mundo ao seu redor começou a girar, cada som ecoando como um sino. A multidão ao seu redor desapareceu. Tudo o que restava era a intensa conexão entre eles, mas também a sombra que agora pairava sobre essa ligação. O silêncio pesado entre eles foi quebrado por um grito repentino. "Cuidado!" Alguém na multidão berrou. E antes que Marcello pudesse reagir, um carro descontrolado atravessou a calçada em direção àqueles que estavam ali, tomando a cena em um passeio de loucura. O coração de Marcello disparou. Não! Ele não podia permitir. Ele se lançou em direção a Eva. Instinto primal o movendo. Ele a agarrou, jogando seu corpo sobre o dela, sentindo o impacto do asfalto contra seus joelhos. O carro passou rápido demais, mas não antes de um estrondo ensurdecedor preencher o ar. Marcelo olhou para cima, perdendo o fôlego. O veículo esmagou um carrinho de frutas que estava estacionado, espalhando maços de bananas e maçãs por todos os lados. Os gritos aumentaram. Ele se virou para Eva, seus olhos cheios de medo e surpresa. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz tremendo. Eva respirou fundo, sua expressão uma mistura de assombro e confusão. Sim, o que aconteceu?" A adrenalina pulsava entre eles, mas antes que pudessem processar o que acabou de ocorrer, um homem surgiu do carro que havia desgovernado. Ele parecia apavorado, mas havia algo a mais em seu olhar. Ele estava vestido de forma elegante, uma gravata no lugar de um macacão, as mangas da camisa arregaçadas. "Desculpe, eu não queria fazer isso." Ele gaguejou, claramente nervoso. Marcelo ergueu-se, ainda segurando a mão de Eva. Ele queria gritar, tirar alguma satisfação do homem, mas as palavras não saíram. O olhar dele se fixou novamente em Eva. Algo neste momento fez seu sangue ferver, não apenas pela cena caótica, mas pela conexão que agora parecia mais frágil do que nunca. A multidão começou a se aglomerar, sussurrando, cochichando sobre a cena. "Você viu? Ele quase a atingiu! Que loucura!" As expressões eram uma mistura de choque e alívio, mas Marcelo não conseguia desviar o olhar do garotão no carro, porque ele parecia familiar. O medo de algo imprevisível estava pulsando no ar. "Escuta", disse Marcello a Eva, quase em um sussurro. "Aquilo que você disse, o nome que você mencionou." Ele hesitou, suas palavras parecendo pesadas. "Você realmente conhece algum deles? A conexão que temos, o que você sabe, isto não é acaso." Ele insistiu, a necessidade de entender a relação deles aumentando. Uma expressão de pavor cruzou o rosto de Eva. "Marcello, você não sabe o que está pedindo.
Se você continuar a abrir essas feridas, pode ser mais perigoso do que imagina. As batidas de seu coração eram quase audíveis, o peso de seus segredos começando a se desdobrar no ar. E ali, sob os olhares atentos da multidão, sentindo a urgência crescer a cada segundo, a verdade se oscurou ainda mais. O garotão que causara o acidente não era apenas um simples desconhecido. Algo maior estava em jogo. O que mais ela não dissera? O que o passado guardava? As perguntas giravam como um redemoinho, e Marcelo sentiu que estava no centro de algo vasto e ameaçador. Ele se virou para o homem do carro. O que você sabe sobre Eva? O tom de Marcelo estava carregado de intensidade e desespero. Enquanto a multidão contava os instantes, o silêncio apertando cada vez mais em volta deles. E naquele momento, tudo mudou. Marcelo se virou para o homem do carro, seu coração batendo forte. O que você sabe sobre Eva? A pergunta saiu como um sussurro, mas sentia que o peso das palavras desabava como uma pedra no silêncio agudo que se formou ali. A multidão observava, os olhares ansiosos, esperando alguma resposta, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. O homem, pálido, respirou fundo. A tensão no seu rosto se intensificava. Ele hesitou. A língua parecia grudada no céu da boca. Finalmente, aprumou-se. Eu sou amigo da família dela. Na verdade, sou primo do ex-marido dela. As palavras caíram como uma bomba, fazendo o coração de Marcelo gelar. Primo? Ex-marido? O que isso significava? O que Eva ainda não tinha revelado? Eva, em pé ao lado de Marcelo, parecia atravessar um turbilhão emocional. Sua expressão era um misto de desdém e temor. Seus olhos grandes e cheios de tempestade. O que você está fazendo aqui, Rafael? O tom dela era cortante, uma lâmina afiada. Marcelo podia sentir a tensão entre eles, eletricidade no ar. Eu não queria que você ficasse assim, Eva. A verdade é que... Rafaela começou, mas Eva o interrompeu. A verdade? A verdade sobre o quê? Você não tem ideia do que significa isso para mim. Sua voz estava elevada, e o público observava, murmurando entre si, intrigados e ansiosos. Ela não pode saber, Rafael insistiu, os olhos se movendo entre Marcelo e Eva. Se a família descobrir, tudo pode desmoronar. Um frio percorreu a espinha de Marcelo. Família? O que iam esconder dela? Mas ele não ia deixar isso passar. Ele queria respostas. O que você está escondendo dela, Rafael? O que? Você sabe que pode mudar tudo? Um silêncio agoniante pairou no ar. Eva, com os olhos fixos em Rafael, parecia lutar contra um turbilhão de emoções. Dor, raiva, um quê de dor antiga que reverberava. Era quase visível, como uma nuvem escura à espreita. Então, Rafael falou, mas suas palavras eram um sussurro. A traição, ela foi tão profunda, Eva. Não foi só você quem perdeu, mas todos nós. Seu ex-marido, ele estava envolvido em algo muito maior. O olhar de Marcelo se estreitou, a mente acelerando. O que você quer dizer com isso? Que ele estava em algo ilegal? Eva ficou pálida como a luz do dia. Você não pode falar isso. Você não sabe do que está falando. Ela prutou para Rafael, a indignação. Crescendo! Marcelo! Por outro lado, o nó na garganta aumentou. Treinou seu olhar em Rafael, a curiosidade fusível se transformando em urgência. Fala logo, Rafael! O que está por trás de tudo isso? O clima estava tenso, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Foi então que um grito ressoou. Cuidado! Outra vez! Os olhos se voltaram para o carro.
Rafael parecia instável, como se estivesse prestes a desmoronar. Ei, escutem, antes que seja tarde demais! Ele gritou, como se tentando interromper um destino inevitável. Simultaneamente, um grupo de 3 homens apareceu no fim da rua, vestidos de preto, o olhar fixo em Eva. A expressão de Rafael mudou. Não pode ser! Ele olhou para a multidão, o pânico na voz. Vocês não podem deixar que eles a levem de novo! As palavras ecoaram como um golpe de trova. Eva deu um passo para trás, claramente alarmada. De novo? O que você está falando, Rafael? O alvoroço aumentava, a multidão murmurando em crescente alvoroço. Marcelo sentiu que tudo desabava. Era como se cada segredo guardado estivesse prestes a ser exposto diante de estranhos. Como se a vida de Eva, tão deteriorada e cheia de segredos, estivesse prestes a se fazer mais complicada. O que estava acontecendo? O que mais existia naquele emaranhado de mentiras e traições? Enquanto um dos homens de preto se aproximava, a adrenalina tomou conta de Marcelo. Ele pensou em proteger Eva, mas a revelação do passado dela ainda pairava como uma nuvem, obscurecendo tudo. Eva, onde você estava antes de tudo isso? O que realmente aconteceu? A urgência deu espaço ao medo profundo. Eva, olhando para Rafael, não sabia o que responder. O choque em seus olhos crescia, e ela parecia saber que a verdade, que era um véu escondido por muito tempo, estava prestes a ser rasgada. O futuro dela, de Marcelo, tudo estava se desmoronando. E assim ficamos, suspensos em um abismo de incertezas, perguntando-se o que o amanhã reservava. Enquanto a multidão murmurejava, o clima se tornava opressivo. Marcelo sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Seu coração parecia um tambor em seu peito. O que mais você não me contou, Eva? O que está em jogo aqui? Sua voz estava baixa, mas cheia de urgência. Rafael, claramente nervoso, olhava para os homens de preto se aproximando. Eva, você realmente não entende o que isso significa. Eles estão aqui para você. A verdade precisa ficar enterrada. As palavras deixavam um rastro de mistério no ar, como fumaça em um dia quente. Eva, com a expressão de quem mal sabia como processar a situação, apenas balançou a cabeça. Do que você está falando, Rafael? Que você sabe? Ela estava quase se perdendo em desespero, os braços cruzados e um gesto involuntário de proteção. A multidão ao redor começava a se aglomerar, curiosa, mas também receosa. As vozes das pessoas se misturavam, formando um eco indefinido de preocupação. Os homens de preto, que pareciam saídos de um filme, estavam se aproximando com passos decididos. Cada movimento deles era preciso, como se estivessem em missão. Eva, um deles gritou. O tom autoritário cortou o ar. Precisamos falar com você agora! Não se aproximem! Marcelo posicionou-se à frente de Eva instintivamente, sentindo que a proteção dela agora era sua prioridade. Sua respiração estava rápida. Ele vislumbrava a cena se desdobrando diante dele, uma luta interna entre coragem e desespero. Saia da frente, ou vamos ter que usar força, o homem de preto respondeu, a voz grave, sem espaço para desobediência. Rafael estava inquieto, seus olhos saltando entre os dois grupos, evidenciando a tensão crescente. Eles não estão aqui para brincar, Marcelo, alertou. Eu não sei o que você programou, Rafael, mas não vou deixar que eles a levem. O tom de Marcelo reverberou em seu peito. Mas então, algo chocante aconteceu. Uma mulher que parecia um pouco familiar apareceu ao lado dos homens de preto. Ela tinha o olhar frio,
cabelos escuros e um ar de autoridade que a cercava. Ao vê-la, o coração de Eva congelou, a expressão muda de um pânico profundo. Mãe? Ela sussurrou. O que você está fazendo aqui? As palavras caíram como uma bomba. A multidão se agitou, sussurros se espalhando como um fogo rápido. Rafael arregalou os olhos, claramente em choque. Você não deveria estar aqui, ele disse para a mulher. Eu sei, mas não há tempo para discutir. Ela respondeu, a determinação em sua voz ecoando em um silêncio carregado. Eva, você precisa vir comigo. É uma questão de segurança. A confusão se instaurou. Eva olhou de volta. Para Marcello, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, o que você quer dizer? Segurança de quê? O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Não temos tempo. Eles estão à sua procura e não podemos deixar que descubram onde você está. A mulher respondeu, a súplica em seu tom inegável. A multidão observava, grudada no que parecia ser um drama, em diante de seus olhos. Marcello, completamente perdido, sentiu o chão sob seus pés vacilar. O que Eva estava escondendo? Ele não sabia que Eva tinha uma família por trás do manto da mendicância. Cada vez mais, as revelações se entrelaçavam. Eva, o que está acontecendo? O que eles querem de você? A preocupação o consumia, enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável. Eva, com lágrimas escorrendo pela face, olhou profundamente nos olhos de Marcello. Eu não sei como explicar. O passado não ficou para trás. Ele nunca se foi. E enquanto falava, um dos homens de preto avançou, rompendo o distanciamento. Marcello sentiu um impulso avassalador. Ele se moveu, puxando Eva para perto, como se o gesto pudesse protegê-la de qualquer coisa que estivesse por vir. Mas em um instante tudo mudou. Um dos homens de preto sacou uma arma, apontando para Marcello, que paralisou. Um grito irrompeu da multidão. Não! Eva gritou, sua voz imersa em desespero. E naquele momento, tudo desmoronou. Os segredos começaram a emergir como monstros à superfície. O que mais estava escondido? O que mais eles não sabiam? A verdade pairava no ar e a vida de todos parecia prestes a mudar para sempre. O clima estava elétrico. Marcello viu o homem de preto erguer a arma, o metal reluzindo sob o sol. Seu coração disparou. Não! Ele se interpunha entre Eva e a ameaça, o medo gelando sua espinha. A multidão atrás deles ficou em silêncio. O sussurro da tensão cortava o ar. O mundo parecia ter parado enquanto ele encarava aquele homem. Eva, com lágrimas nos olhos, puxou o braço de Marcello. Por favor, não faça nada. A fragilidade em sua voz fez seu coração pesar. O tempo parecia se arrastar. E entre a adrenalina e o medo, Marcello teve um flash da vida que poderiam ter, longe daquela confusão. Você se meteu em um verdadeiro problema, Eva, disse um dos homens, sua voz ecoando como um trovão. Nós não temos tempo para brincadeiras. Venha conosco e você poderá se salvar. Não! Eu não irei a lugar nenhum! Eva gritou, sua voz se destacando em meio ao murmúrio da multidão. Para Marcello, tudo se tornava um borrão, a sensação de perigo e desespero crescendo como um incêndio fora de controle. Mas então, como se tudo estivesse sendo filmado, a mulher que se apresentou como mãe de Eva se aproximou. Ela olhou fixamente para os homens de preto,
e um brilho frio em seus olhos fez Marcelo estremecer. "Não vai a lugar nenhum sem mim", disse, como se estivesse dando uma ordem. Era chocante ver como ela parecia ter o controle da situação. "Você não entende, Laura. Eles não estão aqui para fazer perguntas. Estão aqui para levar a verdade embora." Rafael, que estava inquieto, gritou, sua voz revelando seu nervosismo. "Minha mãe? O que você sabe sobre isso, Rafael?" A confusão na voz de Eva era palpável, e Marcelo sentiu a turbulência interna dela. Ele pode ver os laços se desfazendo em um emaranhado de mentiras até então desconhecidas. Antes que pudesse processar tudo, um relâmpago de ideia atravessou a mente dele. O homem com a arma não era apenas um ladrão ou um capanga qualquer. Ele era alguém do passado. Alguém que Marcelo havia imaginado que não apareceria novamente. O nó em sua garganta se intensificou quando a verdade finalmente se revelou como um rasgo no tecido de suas vidas. O homem de preto virou-se e seu rosto, até então impassível, quebrou em um sorriso perverso. "Você não se lembra de mim, Marcelo? Estou aqui para acertar contas, e Eva é a sua passagem." Ele tinha um tom de familiaridade perturbadora que fez Marcelo tremer. "Vá se danar!" Marcelo gritou, a urgência de proteger Eva tomando conta novamente. "Se você tocar nela, eu juro que..." A frase ficou no ar, um eco de desafio. Pela última vez, o homem com a arma insistiu, apontando diretamente para Marcelo. "O passado dela está conectado com você de uma forma que você não entende." A multidão respirou em uníssono, alguns tentando se afastar, outros ficando imóveis. E então um grito cortou o tensionado silêncio. "Cuidado!" Uma figura surgiu, e antes que Marcelo pudesse reagir, um carro desgovernado lançou-se na direção deles. O impacto foi avassalador. Marcelo sentiu um empurrão, a força do carro arremessando-o para o lado, enquanto seu corpo colidia contra o chão. Barulho ensurdecedor, gritos, e tudo parecia se desintegrar enquanto a poeira subia. O tempo estava prestes a se quebrar. Quando o caos se dissipou e os ecos do acidente começaram a murchar, Marcelo abriu os olhos. O mundo gira em câmera lenta, e em meio ao ruído distante, ele viu Eva a poucos passos. Mas a verdadeira revelação estava se desenrolando diante dele. Ela estava paralisada, o olhar distante fixo em Rafael, que estava ali destroçado. Você? Você é irmã dela?" Marcelo sussurrou, o choque lançando ondas de frio para suas veias. "Eva, irmã de Rafael? O que isso significava?" Os olhares trocaram-se, as peças do quebra-cabeça se movendo em direções perigosas. Um amor, uma traição e uma verdade devastadora estavam nascendo no crepúsculo daquela manhã. O que mais estava escondido nas sombras? A vida deles nunca mais seria a mesma. Enquanto a poeira do acidente começava a se assentar, os rostos da multidão se misturavam em um mosaico confuso de medo e curiosidade. Marcelo se levantou do chão, aparentemente sem ferimentos graves, mas a adrenalina ainda pulsava em seu corpo. Ele olhou para Eva, que estava paralisada, os olhos fixos em Rafael, o primo e revelador de verdades que desmoronavam seu mundo. O passado de Eva estava emergindo e nada parecia como antes. Eva e Eva. Marcelo começou, mas a preocupação quase o afogava. O que ele deveria dizer? Não era hora de palavras suaves, mas da verdade que estava se desenrolando na frente deles. "Você é irmã dele? Como isso é possível?"
A expressão de Eva estava uma mistura de confusão e raiva. Eu não sei! Eu nunca soube! Ela gaguejou. As lágrimas escorriam agora livremente pelo seu rosto. O pânico se instalava. Rafael a olhou com um misto de desespero e ressentimento. Por que você precisa saber, Eva? Tem coisas que você não deveria ignorar, ele implorou. Mas antes que pudesse continuar, a mulher que se apresentou como mãe de Eva avançou até eles. A voz firme. Não fiquem assim! É perigoso e vocês precisam ir! Marcelo, tentando entender o destino. Traiçoeiro em que estavam amarrados. Não conseguia tirar os olhos dela. Aquela mulher, com sua presença imponente, era a chave para muitos mistérios. O que mais você esconde, senhora? Ele desafiou, a frustração escorrendo de sua voz. Oh, não é hora para isso. Ela olhou rapidamente para os homens de preto. Então direcionou seu olhar ávido para a multidão, percebendo que estavam sendo vistos. O que estava prestes a ser revelado precisava ser guardado. Uma verdade que poderia explodir a qualquer momento. Então, de repente, um barulho surdo ecoou na distância. Um caminhão se aproximava. O ruído crescendo. Até que uma porta se abriu e alguém pulou do veículo. Era um homem alto, em uma roupa escura, e com uma expressão furiosa que refletia um reconhecimento alarmante. Eva, ele gritou, você não pode estar aqui. E como se tudo estivesse interligado, o homem se virou e com um gesto abrupto pegou uma arma de sua cintura. O grito da multidão ecoou em um misto de choque e pânico. Não, não! O universo de Eva balançou. O que você está fazendo? A mulher à sua frente olhou diretamente para ele, os olhos carregados de uma fúria que Marcelo nunca havia visto. Você! O que você quer? Sua voz era um rugido. E os dedos de Marcelo estavam prontos para empurrar Eva atrás dele, como se pudesse protegê-la de tudo. Não quero machucar você, Eva. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. A verdade pode doer, mas é a única forma de nos libertarmos. Sua visão era fixa, observando seus rostos como se procurasse algo. A tensão aumentava como uma corda esticada, prestes a estourar. Uma onda de revelações queria explodir entre eles. O que ele quer dizer com libertação? Marcelo virou-se para a mãe de Eva. Quem é esse homem? Ele é parte de tudo isso. O passado que você se recusa a deixar para trás, Eva. A mulher gritava, como se as palavras fossem um veneno que escapava de sua boca. Se você não ouvir, pode acabar perdendo mais do que você já perdeu. A multidão, eletrificada pelas emoções intensas, murmurejava em espanto. Marcelo olhou para Eva. A luta dela não é apenas contra nós, mas contra um passado sombrio que ela mal conhece. Você precisa decidir do que realmente precisa. Eva, com os olhos arregalados, começou a perceber que a verdade deles estava prestes a ser exposta em um jogo de poder e traição. Mas então, o homem do caminhão fez um movimento abrupto. Ele levantou a arma e o tempo parecia parar. Ele sabe a verdade e, se não se calar, todos morrerão. Disparou e os corações de quem estava cercado congelaram. O que estava em jogo? O que mais se escondia sob a superfície daquele dia insólito, cheio de segredos não revelados? As palavras ecoaram com a força de uma detonação, quebrando a tensão
e revelando que a qualquer momento a vida de todos poderia mudar para sempre. E nessa tempestade de emoções e revelações, Marcelo soube que tudo o que acreditava saber poderia desmoronar em um estalar de dedos. O clima estava elétrico. Marcelo viu o homem de preto erguer a arma, o metal reluzindo sob o sol. Seu coração disparou. Não! Ele se interpunha entre Eva e a ameaça, o medo gelando sua espinha. A multidão atrás deles ficou em silêncio. O sussurro da tensão cortava o ar. O mundo parecia ter parado enquanto ele encarava aquele homem. Eva, com lágrimas nos olhos, puxou o braço de Marcelo. Por favor, não faça nada. A fragilidade em sua voz fez seu coração pesar. O tempo parecia se arrastar, e entre a adrenalina e o medo, Marcelo teve um flash da vida que poderiam ter, longe daquela confusão. Você se meteu em um verdadeiro problema. Eva, disse um dos homens, sua voz ecoando como um trovão. Nós não temos tempo para brincadeiras. Venha conosco e você poderá se salvar. Não, eu não irei a lugar nenhum, Eva gritou, sua voz se destacando em meio ao murmúrio da multidão. Para Marcelo, tudo se tornava um borrão. A sensação de perigo e desespero crescendo como um incêndio fora de controle. Mas então, como se tudo estivesse sendo filmado, a mulher que se apresentou como mãe de Eva se aproximou. Ela olhou fixamente para os homens de preto, e um brilho frio em seus olhos fez Marcelo estremecer. Ela não vai a lugar nenhum sem mim, disse, como se estivesse dando uma ordem. Era chocante ver como ela parecia ter o controle da situação. Você não entende, Laura. Eles não estão aqui para fazer perguntas. Estão aqui para levar a verdade embora. Rafael, que estava inquieto, gritou, sua voz revelando seu nervosismo. Eva, por favor, escute sua mãe. Minha mãe? O que você sabe sobre isso, Rafael? A confusão na voz de Eva era palpável. E Marcelo sentiu a turbulência interna dela. Ele podia ver os laços se desfazendo em um emaranhado de mentiras até então desconhecidas. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho surdo ecoou na distância. Um caminhão se aproximava, o ruído crescendo, até que uma porta se abriu e alguém pulou do veículo. Era um homem alto, em uma roupa escura e com uma expressão furiosa, que refletia um reconhecimento alarmante. Eva, ele gritou, você não pode estar aqui! E como se tudo estivesse interligado, o homem se virou e com um gesto abrupto pegou uma arma de sua cintura. O grito da multidão ecoou em um misto de choque e pânico. Não, não! O universo de Eva balançou. Que você está fazendo? A mulher à sua frente olhou diretamente para ele, os olhos carregados de uma fúria que Marcelo nunca havia visto. Você! O que você quer? Sua voz era um rugido e os dedos de Marcelo estavam prontos para empurrar Eva atrás dele, como se pudesse protegê-la de tudo. Não quero machucar você, Eva. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. A verdade pode doer, mas é a única forma de nos libertarmos. Sua visão era fixa, observando. Seus rostos como se procurasse algo. A tensão aumentava como uma corda esticada, prestes a estourar. Uma onda de revelações queria explodir entre eles. O que ele quer dizer com libertação? Marcelo virou-se para a mãe de Eva. Quem é esse homem? Ele é parte de tudo isso. O passado que você se recusa a deixar para trás, Eva. A mulher gritava como se as palavras fossem um veneno que escapava de sua boca. Se você não ouvir, pode acabar perdendo mais do que você já perdeu. A multidão, eletrificada pelas emoções intensas,
murmurejava em espanto. Marcelo olhou para Eva. A luta dela não é apenas contra nós, mas contra um passado sombrio que ela mal conhece. Você precisa decidir do que realmente precisa. Eva, com os olhos arregalados, começou a perceber que a verdade deles estava prestes a ser exposta em um jogo de poder e traição. Mas então o homem do caminhão fez um movimento abrupto. Ele levantou a arma e o tempo parecia parar. Ele sabe a verdade e, se não se calar, todos morrerão. Disparou e os corações de quem estava cercado congelaram. O que estava em jogo? O que mais se escondia sob a superfície daquele dia insólito, cheio de segredos não revelados? As palavras ecoaram com a força de uma detonação, quebrando a tensão e revelando que, a qualquer momento, a vida de todos poderia mudar para sempre. E naquele instante explosivo, tudo se rompeu de uma vez. O homem de preto disparou. O barulho do tiro ecoou brutalmente em seus ouvidos e um grito aflito irrompeu dos lábios de Eva. Mas, em um movimento inesperado, a mãe dela se lançou à frente. O impacto foi brutal. Uma maré de choque tomou conta do ar. Marcelo ficou paralisado. Ele viu a mulher cair, o olhar de horror cravado em seu rosto. "Mãe!" Eva gritou, correndo em direção a ela. Naquele momento, um pedaço crucial do quebra-cabeça se encaixou. O homem que atirou era alguém do passado dele também. "Você!" Marcelo exclamou, reconhecendo o rosto. Era um ex-associado de sua empresa, um homem que ele acreditava ter deixado no passado, envolvido em um esquema fraudulento. "Por que você está fazendo isso?" A pergunta teimou em seus lábios, enquanto o cenário transformava-se em um pesadelo. "Porque a verdade não pode vir à tona. Esa não pode saber que sua mãe está envolvida em um esquema muito maior. Sua vida foi construída sobre mentiras." O homem gritou em desespero, e Marcelo entendia agora que todo o drama não era só sobre Eva, mas também sobre ele, sobre segredos obscuros que estavam profundamente entrelaçados. Eva, com lágrimas nos olhos, olhou para Marcelo. "O que você sabe? O que está acontecendo?" Sua voz estava apertada e Marcelo sabia que eles estavam à beira de um abismo. A multidão estava em choque, sussurrando entre si. "O quê? O que significa isso?" Ela sempre soube. Cada pergunta flutuava no ar como um peso. Marcelo olhou para a mulher caída. A verdade sobre ela e o seu passado desmoronando como um castelo de cartas. "Eva, é muito mais complexo do que você imagina." Mas antes que ele pudesse terminar, um outro tiro disparou. Eva ficou paralisada e o grito dela ecoou, agora uma mistura de dor, raiva e uma verdade urgente que poderia rasgar tudo ao meio. E se for verdade? O que vamos fazer?" A expressão de Marcelo se congelou. Ele sabia que a revelação mudaria tudo. Relacionamentos, a essência do que acreditavam ser. E a linha tênue entre amor e traição. E ainda ali estavam, parados no limiar do desconhecido, quando a realidade se impôs. Agora, a única certeza era que nada seria como antes. As palavras ecoaram com a força de uma detonação, quebrando a tensão e revelando que, a qualquer momento, a vida de todos poderia mudar para sempre. E naquele instante explosivo, tudo se rompeu de uma vez. O homem de preto disparou. O barulho do tiro ecoou brutalmente em seus ouvidos, e um grito aflito irrompeu dos lábios de Eva.
Mas em um movimento inesperado, a mãe dela se lançou à frente. O impacto foi brutal. Uma maré de choque tomou conta do ar. Marcelo ficou paralisado. Ele viu a mulher cair, o olhar de horror cravado em seu rosto. "Mãe!" Eva gritou, correndo em direção a ela. O mundo ao redor parecia desmoronar. A multidão estava em silêncio, e tudo o que se podia ouvir era o sussurro do vento levando embora o desespero. O homem de preto balançou. Orma! A adrenalina pulava em Marcelo. Não, ele estava a centímetros de Eva, suas mãos tremendo, sem saber o que fazer. "Eva, fique atrás de mim!" Ele gritou. Seu coração estava na garganta. Mas Eva estava paralisada. A cena à sua frente a prendia em um turbilhão de emoções. Enquanto a mãe de Eva caía no chão, Marcelo percebeu que, além da dor e do medo, havia um outro tipo de emoção atravessando a atmosfera. Ele virou o rosto em direção ao homem de preto. Você é o responsável por isso!" Ele esbravejou, apontando com o dedo trêmulo. A raiva crescia a cada batida do coração. "Você arruinou vidas!" Mas não foi a raiva que fez o homem de preto hesitar. Foi o som de outro carro se aproximando. Um rugido familiar. E de repente, tudo se transformou em um frenesi. A multidão murmurou, alguns começaram a recuar. Um SUV preto, desgovernado, surgiu ao giro da esquina. Em alta velocidade. O motorista não parecia estar no controle. "Cuidado!" alguém gritou. O carro se aproximava rápido demais. E o choque era iminente. A cena que antes parecia parada começou a se desdobrar em um frenesi de movimento. Como um cinema em colapso. Marcelo agarrou a mão de Eva, puxando-a para o lado. "Para o chão, agora!" E naquele precipício de adrenalina, num reflexo, ele se jogou sobre ela, ambos caindo contra o asfalto. O carro passou, mas não antes de um estrondo ensurdecedor preencher o ar. Quando tudo se acalmou novamente, Marcelo levantou a cabeça, o peito arfando. As pessoas estavam paradas em choque e um burburinho crescia enquanto todos tentavam entender o que havia acabado de acontecer. Mas um formigamento frio subiu pela espinha de Marcelo quando ele notou que o homem de preto estava imóvel, os olhos fixos em algo distante. "Não!" ele sussurrou, e o brilho de compreensão se espalhou por seu rosto. Eva, ainda com lágrimas nos olhos, tentou levantar. "Mãe, você está bem?" Mas sua voz era um louvor silencioso, enquanto a verdade começou a ser revelada. O homem de preto começou a tremer. "Não pode ser! Você não pode ser!" Sua voz estava embargada e ele parecia estar brigando contra algo. Então, em um movimento abrupto, ele se virou e gritou: "Vocês não deveriam ter feito isso! Não a levem de volta!" Ele apontou para a multidão e a tensão subiu mais um nível. Era como se uma bomba tivesse explodido no coração de Marcelo. "Volte a ti!" ele gritou. Mas o homem parecia perdido em seus próprios pensamentos. "Você a conhece?" O tempo parou novamente e as peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar. E então, num momento de pura revelação, um dos homens de preto, o que estava ao lado do motorista do SUV, caminhou até Eva. "Você não sabia? A sua mãe?
Ela estava envolvida na operação, em tudo isso. Marcelo quase não conseguia respirar. As palavras ressoaram como um eco. A verdade era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Eva olhou para Ney, o coração na garganta. O que significa isso? A dúvida se instalou enquanto a angústia crescente misturava-se com o horror do que estava sendo revelado. O homem continuou. Ela tem parte disso tudo. Controla e manipula para proteger você. O que você faz agora, Eva? Você confiaria nela? Um silêncio sepulcral tomou conta. Marcelo ficou paralisado. O peso das palavras pesava como chumbo nas suas mentes. Eva olhou para ele, e seu olhar era um misto de desespero e confusão. O que está acontecendo? O que a minha mãe fez? Ela não sabia para onde olhar. As consequências daquela revelação ainda pairavam no ar. Quebra-cabeça se montando, peças se juntando. Mas a verdadeira reviravolta vinha na escuridão de uma pergunta não respondida. Como Marcelo poderia proteger Eva de alguém que talvez não fosse quem ela pensava? E agora, ao vermos tudo mudar, onde esse caminho os levaria? Enquanto a verdade começava a ser revelada, o ar ao redor deles estava carregado de tensão. Eva olhava para sua mãe caída no chão e um desespero profundo a envolveu. Mãe, responda-me! Seu grito ecoou na multidão, que estava paralisada, como se o tempo tivesse parado. Marcelo sentia um nó na garganta. Ele procurou as palavras certas, mas tudo parecia ausente. O homem de preto ainda estava ali, sua expressão começando a se transformar do desespero para um frio calculismo. O clima mudava rapidamente, como um céu claro que se tornava tempestuoso. Eu não sei o que você está pensando, mas se isso continuar, todos nós vamos nos prejudicar. O homem gritou de um jeito que fez a multidão hesitar, mas ele não parecia intimidado. Sua determinação era palpável. O passado dela não é apenas um fardo, mas uma sentença que poderá nos alcançar. A verdade vai nos destruir. Eva se virou para ele, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? O que minha mãe fez? As palavras soavam desesperadas, uma súplica para entender o que estava acontecendo. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais, ele respondeu, a voz tensa. Antes que eles venham. O que foi feito não só foi feito sobre você, mas também em seu nome. Ele olhou para a mãe de Eva, cujos olhos estavam cada vez mais embaçados. Ela te protegeu, Eva. A vida que você teve, tudo é uma bolha que vai estourar. Justo quando a tensão alcançava seu ápice, um estrondo irrompeu do SUV que havia chegado. As portas abriram-se abruptamente e mais homens saíram de dentro. Eles pareciam prontos para a batalha. A pressão aumentou. O ar ficou pesado. Marcelo girou a cabeça para ver a cena se desenrolar. Fuja! Agora! Gritou Rafael, centenando os braços como se tentasse instruir um exército sem destino. Ele sabia que a situação havia saído do controle. Ela não pode ficar aqui. E a explosão aconteceu. Um homem do grupo adversário puxou uma arma e disparou contra o homem que havia se aproximado de Eva. Um grito ensurdecedor ecoou, mas o que Marcelo não esperava era o que aconteceu a seguir. O disparo não acertou o homem em preto, mas sim a própria mãe de Eva. O mundo inteiro desmoronou. A mulher caiu em um movimento lento, um olhar de incredulidade estampado em seu rosto, antes de desabar no chão.
A multidão gritou em uníssono e tudo parecia um pesadelo. Eva se agachou ao lado dela, as lágrimas escorrendo em um fluxo incessante. Mãe, não, por favor! A dor no rosto de Eva cortava como uma faca. A cena era caótica. Os homens do SUV começaram a avançar, mas o impacto do que acabara de acontecer paralisou a todos. O homem que disparou olhava para Eva, como se seu plano havia ido para o espaço. A expressão de choque nele mudava rapidamente para um sorriso sinistro. Agora ficou mais fácil. Não! Marcelo gritou, mas era tarde demais. Ele se lançou em direção a Eva, onde sua mãe estava caída, tentando contê-la. Mas algo estava mudando. Assim que os olhos de Eva se focaram no homem que havia atirado, uma mudança de determinação tomou conta de seu rosto. Espere! Pare! O que você sabe? Que segredo a minha mãe guardava? Ela exigiu, a voz carregada com bravura que Marcelo não sabia que ela tinha. E se eu lhe disser que sua mãe quer o verdadeiro cérebro por trás de tudo isso? Que as peças do jogo estavam em suas mãos o tempo todo? O homem sorriu, como se tivesse um controle total da situação. Ela usou você como parte do plano. Eva, você é mais importante do que nunca soube. Marcelo sentiu seu mundo ruir mais uma vez. Cada palavra que o homem pronunciava fazia a corrente de segredos e mentiras se amontoar entre eles. Ele viu Eva, perdida em uma tempestade de emoções, seu olhar culpado se transformando em algo mais feroz. Se vamos acabar com isso, eu precisarei de você ao meu lado, gritou. Mas isso significa confrontar a verdade que você tanto teme. Você não sabe de nada. O homem respondeu desdenhosamente. Apenas espere. Em breve, você verá que a verdade é muito mais amarga do que pode suportar. Enquanto as palavras dançavam no ar e a gravidade da revelação enegrecia tudo ao redor, uma certeza se instalou no coração de Marcelo. Eles estavam prestes a ser tragados por um mar de traições e segredos que talvez nunca pudessem entender. Eva respirou fundo, enfrentando o homem de preto. Essa conversa estava longe de terminar, e as notas finais apenas se aproximavam. Com um grito furioso, ela fez seu próximo movimento. Um passo em direção à verdade. E no momento em que a tempestade se aproximava, o silêncio se tornava ensurdecedor. Os olhares se voltaram para o que viria. Marcelo ficou ali, o coração na garganta, ciente de que tudo havia mudado. Não havia como reverter o dano. A linha entre amor e desespero se tornara quase invisível, e no epicentro daquela confusão, uma nova verdade começava a tomar forma. O que mais estava escondido atrás da fachada daquela família? E quando a revelação final chegasse, quem sairia ileso? O impacto foi devastador. A visão da mãe de Eva, caída no chão, fez tudo ao redor de Marcelo se silenciar. O ar estava pesado e o cheiro do desespero pairava sobre eles. Ele se agachou, tentando controlar sua própria adrenalina. Eva, por favor! Gritou, enquanto a multidão começava a murmurar ansiosa. Eva estava paralisada, a expressão de horror estampada em seu rosto. Mãe, não, não, não! As lágrimas escorriam, misturadas ao desespero. Ela se lançou sobre a mulher, sua mãe. O mundo parecia girar ao seu redor. Marcelo viu o homem de preto hesitar, o olhar dele mudando de raiva para, talvez, um medo genuíno. Isso não deveria ter acontecido, ele murmurou, mas a profundidade do que se desenrolava ali era mais do que palavras poderiam expressar. Levante-se! Levante-se!
Marcelo implorou, mas sua voz estava embargada. A mãe de Eva não parecia responder, uma sombra escura cobrindo seu olhar. A multidão, antes sedenta por drama, agora observava em silêncio, o choque tomando conta do ambiente. O homem que atirou parecia de repente um brinquedo nas mãos de um destino cruel, confuso e perdedor. Você não pode deixar que isso acabe assim, o homem de preto disse. Sua voz estava balançando entre a raiva e a possibilidade de redenção. Se você não a trouxer de volta, tudo estará perdido. As palavras cortaram o ar como uma faca. Era uma corrida contra o tempo, e Marcelo se sentia preso. O que ele poderia fazer? Antes que a destruição se consumasse, Eva ergueu a cabeça, o olhar agora marcado pela determinação. Se você é parte disso, tem que dar um jeito de nos ajudar. Tem que falar toda a verdade. O desejo de Eva a fez brilhar, como uma luz na escuridão. Marcelo nunca a viu tão forte. As palavras reverberaram no ambiente. O homem hesitou. Você não sabe o que está pedindo. A verdade é uma força selvagem. Não pode ser domada. Seu olhar se fixou nas interações tensas entre todos ali presentes. Mas, se você quiser saber, então você precisa estar pronta para o que virá. Eva assentiu, como se tivesse feito um pacto invisível. O homem começou a explicar. Seu tom agora era outro, cheio de gravidade. Você é a peça-chave, Eva. Sua mãe e eu estávamos juntos em algo perigoso. Eu não queria que você fizesse parte disso, mas não havia como evitar. Eles estão atrás de você. Cada palavra soava como uma rocha caindo em águas calmas. O impacto abalou a todos. Marcelo não sabia o que pensar. Estava um passo atrás, mas ao mesmo tempo não poderia deixar de estar ao lado de Eva. Ele viu o fogo em seus olhos, a coragem se materializando e sabendo que a resposta estava ali, bem diante deles. Mas o que fazer? Precisamos de um plano, ele disse, tomando a frente e puxando Eva para perto. A conexão entre eles reforçada pelo momento. A multidão começou a se agitar novamente, mas agora havia uma gana de lutar, uma unidade na incerteza que poderia oferecer esperança. E assim, com a adrenalina correndo, olharam um para o outro, sabendo que o desfecho estava longe, que a batalha estava apenas começando. Juntos, decidiram que não iriam deixar o passado decidir o futuro. Essa família, por mais conturbada que fosse, estava disposta a lutar. Em meio ao caos, Marcelo sentiu a urgência da situação. O que viria a seguir? O passado de Eva. Agora não parecia mais uma maldição, mas um portal para algo inovador e cheio de esperança. Eles iriam desvendar as verdades, enfrentá-las e, quem sabe, encontrar um novo começo na fumaça do que acaba de ser revelado. Desse jeito, a história de Marcelo e Eva se entrelaçava não apenas pelo amor ou pela luta, mas pela busca de um futuro que, apesar das incertezas, poderia brilhar. E no fundo, eles sabiam que cada escolha feita ali mudaria o curso de suas vidas para sempre. E agora, se você está aqui e quer acompanhar cada reviravolta dessa saga incrível, você precisa se inscrever agora. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Então, esmague o botão de like e ajude a alimentar nosso algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico.
Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e tudo que ainda está por vir. Não espere nem mais um segundo para agir. O futuro da nossa comunidade depende disso.